Respeito e cuidado também fazem parte de uma consulta. Quando pensamos em uma consulta, é comum imaginarmos perguntas, sintomas, exames, orientações e tratamentos. Mas existe algo que talvez não apareça em uma receita, um exame ou uma ficha de atendimento, e que pode fazer uma enorme diferença na maneira como uma pessoa vive aquele encontro. Sentir-se respeitada e cuidada. Porque uma consulta não acontece apenas entre um profissional e uma queixa. Ela acontece entre pessoas. E quando falamos em um atendimento que procura olhar muito além da queixa, algumas palavras se tornam fundamentais. Escuta, individualidade, respeito, cuidado. Hoje quero conversar especialmente sobre as duas últimas, porque respeito e cuidado não são detalhes de uma consulta. Elas fazem parte da própria maneira de cuidar. Imagine duas situações. Na primeira, uma pessoa começa a contar aquilo que está sentindo. Enquanto fala, percebe pressa. Algumas respostas são interrompidas. Certos detalhes são rapidamente descartados. Talvez ela até tivesse outras coisas para contar, mas começa a pensar, isso não deve ser importante. Talvez eu esteja falando demais. Melhor não mencionar isso. Agora imagine outra situação. A mesma pessoa começa a contar sua história e percebe que existe espaço para ela falar. As perguntas procuram compreender. Quando alguma informação precisa ser esclarecida, ela pode explicar. Quando algo não está claro, existe diálogo. São duas experiências muito diferentes. E essa diferença nos ajuda a perceber que respeito também se manifesta na forma como alguém é recebido. Ouvir e ouvido é considerado durante uma consulta. Existe uma distinção importante. Respeitar uma pessoa não significa concordar automaticamente com tudo aquilo que ela pensa, acredita ou deseja. Um profissional pode precisar explicar limites. Pode precisar dizer que determinada situação necessita de avaliação médica. Pode considerar importante solicitar ou respeitar exames já realizados. Pode orientar que determinado acompanhamento não deve ser interrompido. Pode reconhecer que existem questões que precisam da participação de outros profissionais. O respeito permanece justamente porque existe responsabilidade. Portanto, respeito não é dizer aquilo que a pessoa deseja ouvir. Respeito também é comunicar com clareza, responsabilidade e consideração. Há algo muito humano em uma consulta. Quem chega para um atendimento
traz informações que o profissional ainda não conhece. O profissional pode conhecer conceitos, métodos de investigação e formas de conduzir uma consulta. Mas existe uma coisa que somente aquela pessoa pode contar: como ela está vivendo aquilo que sente. E ela quem pode dizer quando percebeu determinada mudança. É ela quem pode explicar como aquilo interfere em sua rotina. É ela quem pode contar o que aconteceu naquele período da vida. É ela quem sabe quais mudanças percebeu em si mesma. Por isso, uma consulta individualizada depende também da participação da pessoa. E para que ela participe verdadeiramente, precisa existir espaço para a sua história. O próprio projeto, muito além da queixa, parte desse princípio. A queixa pode iniciar a conversa, mas não representa sozinha toda a pessoa. Pense nesta frase. Isso acontece assim com todo mundo. Quantas vezes uma frase semelhante pode fazer alguém sentir que aquilo que está vivendo não merece atenção? É claro que existem manifestações comuns entre muitas pessoas. Existem doenças conhecidas, existem sinais e sintomas que precisam ser avaliados de acordo com conhecimentos clínicos estabelecidos. Individualizar não significa ignorar tudo isso. Significa reconhecer que, mesmo diante de uma condição conhecida, existe uma pessoa vivendo aquela experiência de uma maneira particular. Uma pessoa pode estar muito preocupada com algo que outra enfrenta com tranquilidade. Uma mudança aparentemente pequena pode interferir profundamente na rotina de alguém. Um sintoma pode ter começado em circunstâncias diferentes. Hábito, rotina, história e percepção também podem acrescentar informações importantes. Por isso, respeitar a individualidade começa por não reduzir imediatamente a pessoa a uma categoria. Conhecer o nome de uma queixa não significa conhecer toda a história de quem a representa ou de quem a apresenta. Quando ouvimos a palavra cuidado, podemos imaginar grandes intervenções, mas muitas vezes ele também aparece em atitudes aparentemente pequenas. Explicar algo de maneira que a pessoa consiga compreender, perguntar se ela entendeu, dar espaço para uma dúvida, não ridicularizar uma preocupação, não tratar uma pergunta simples como se fosse absurda, reconhecer quando determinado assunto está além dos limites daquele atendimento, orientar a pessoa de outro profissional quando necessário, considerar informações que a pessoa trouxe, registrar mudanças importantes, acompanhar a evolução. Tudo isso comunica alguma coisa. Comunica aquilo que você está me contando merece atenção. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Você estava em uma consulta e pensou em contar alguma coisa, mas desistiu. Talvez porque achasse estranho, talvez porque tivesse vergonha,
talvez porque imaginasse que não tinha relação com o problema, talvez porque percebesse que o tempo estava acabando, ou simplesmente porque não se sentiu confortável. Isso nos mostra porque a qualidade da relação durante um atendimento pode influenciar também a quantidade e a qualidade das informações que aparecem na conversa. Uma pessoa que se sente julgada pode começar a selecionar demais aquilo que conta. Uma pessoa que percebe acolhimento e respeito pode sentir maior segurança para mencionar detalhes. Isso não significa que todo detalhe necessariamente terá relevância para o caso, mas primeiro ela precisa aparecer para que possa ser compreendido e colocado em contexto. Dentro do raciocínio homeopático, a individualização ocupa um lugar importante. A consulta pode procurar compreender não somente a queixa principal, mas também elementos da história, sintomas, hábitos, rotina, emoções e particularidades e a maneira como a própria pessoa percebe aquilo que está vivendo. É justamente por isso que escuta, individualidade, respeito e cuidado estão tão próximos. A escuta permite conhecer. A individualidade lembra que aquela pessoa não é simplesmente igual a todas as outras. O respeito orienta a maneira como essa história será recebida. E o cuidado transforma essas informações em uma relação responsável de acompanhamento. Mas é importante acrescentar algo. Individualizar não significa isolar. A homeopatia não precisa ser colocada em oposição à medicina, aos exames ou a outras áreas da saúde. Existem situações que exigem investigação, diagnóstico, acompanhamento médico ou atuação de outros profissionais. Reconhecer esses limites também é uma forma de respeito e de cuidado. Existe ainda outro aspecto importante do respeito: a participação de quem está sendo cuidado. A pessoa não deveria ser apenas uma espectadora da própria saúde. Ela pode aprender a observar, pode fazer perguntas, pode relatar mudanças, pode dizer o que não compreendeu, pode informar outros tratamentos que realiza, pode contar quando algo mudou, pode participar do acompanhamento. Isso não significa transferir para ela responsabilidades profissionais. Significa reconhecer que cuidado também envolve diálogo. Uma consulta pode orientar uma pessoa sem retirar dela o direito de compreender e participar. Pense por alguns instantes. Quando você participa de uma consulta, sente liberdade para fazer perguntas? Você costuma contar aquilo que realmente está vivendo ou fala somente sobre sintoma que mais incomoda? Já deixou de mencionar alguma coisa porque achou que seria julgada ou que aquele detalhe não seria importante? Você sente que compreende as orientações que recebe? Você consegue participar das decisões e do acompanhamento da sua própria saúde? Essas perguntas não servem para julgar profissionais ou pacientes. Servem para lembrar
que uma consulta é também um espaço de comunicação. Na próxima vez que participar de uma consulta, talvez você possa observar não apenas aquilo que deseja perguntar, mas também aquilo que precisa contar. Se tiver informações importantes, pode ser útil anotá-las antes. Se alguma orientação não estiver clara, pergunte. Se estiver utilizando medicamentos ou realizando outros tratamentos, informe. Se perceber alguma mudança importante, registre quando começou e como evoluiu. Se houver algo que você considera importante para compreender aquilo que está vivendo, não tenha receio de perguntar se aquela informação pode ser relevante. Participar do cuidado também é aprender a comunicar aquilo que acontece com você. Escutar sem considerar a individualidade seria insuficiente. Falar em individualidade sem respeito perderia, aliás, parte do sentido. E falar em cuidado sem responsabilidade seria incompleto. Por isso, as 4 palavras que aparecem nesse projeto estão profundamente conectadas: escuta, individualidade, respeito, cuidado. Talvez possamos resumir nosso estudo de hoje assim: escutar é abrir espaço para conhecer. Respeitar é conhecer a pessoa que existe por trás da queixa. E mais, cuidado não está apenas naquilo que se orienta, também está na maneira como uma pessoa é recebida ao contar sua história. Porque a queixa importa, mas existe uma pessoa inteira além dela. Aqui, em Muito Além da Queixa, nossa proposta é justamente compreender melhor tudo aquilo que pode fazer parte de um atendimento individualizado. E quanto mais avançamos nessa caminhada, mais percebemos que uma consulta não é construída apenas pelas respostas. Ela também é construída pelas perguntas, pela escuta, pela confiança, pelo respeito e pela participação de quem está sendo cuidado. Se este conteúdo fez você lembrar de alguma experiência ou despertou alguma dúvida, nos conte nos comentários. Sua pergunta pode se transformar em um dos nossos próximos estudos. E se você quiser receber gratuitamente o PDF Muito Além da Queixa, conheça o atendimento homeopático, escreva "Eu quero" nos comentários. Ainda temos muito para compreender além da queixa. Convido você, vamos continuar nossa caminhada? Para isso, eu quero marcar um encontro com você no nosso próximo vídeo. Muito obrigada por estar acompanhando esse novo projeto, Muito Além da Queixa. E quero agradecer por estar comigo até o final desse vídeo. Meu muito obrigada. E até lá!